Olá, olá, ouvintes queridos aqui do Alma dos Negócios. Hoje a minha entrevistada está falando de muito longe. Ela é gaúcha, mas está fazendo um doutorado sanduíche e ela vai nos contar onde. Mas a Aline Zimmermann é psicóloga e ela esteve recentemente participando também do SXSW, aquele grande evento que acontece nos Estados Unidos anualmente e que traz muitas, muitas novidades. Pois esse ano o evento destacou a saúde mental como uma das questões mais urgentes em negócios, tecnologia e liderança. E o Brasil, com uma das maiores delegações internacionais, trouxe uma visão crítica e estrutural sobre o burnout. E é sobre tudo isso que a Aline vai conversar conosco, porque ela acompanhou tudo lá de pertinho e também vai nos contar aí sobre esse doutorado que ela está fazendo. Aline, mais uma vez, muito obrigada por atender aqui esse pedido para estar conosco, conversando com os ouvintes do Alma dos Negócios. Tudo bem contigo? Tudo, eu que agradeço por esse convite, uma honra estar aqui. E eu me lembro que a gente conversou exatamente há um ano e a gente acabou falando sobre o SXSW. Então, estou muito feliz que esse ano eu pude ir, vou conseguir trazer os insights em primeira mão aqui para vocês. Eu estou fazendo meu doutorado sanduíche no Boston Children's Hospital, que é um dos hospitais da Harvard Medical School, e eu estou num laboratório que é basicamente um laboratório de inovação dentro do hospital. Então, é uma incubadora, aceleradora, e a gente também faz pesquisa. Então, está completamente alinhado ao SXSW, tudo que trouxeram, e ao teu programa aqui. Então, é realmente uma honra estar aqui. Que coisa boa, Aline. Olha, sempre é uma alegria, porque além de ser uma jovem cientista, né, uma estudiosa, a Aline, ela tem sempre uma alegria e uma motivação também em tudo que ela faz. E eu vi, Aline, te acompanhei pelas redes sociais, a, digamos, cobertura que tu fizeste durante o SXSW e eu adorei. Então eu queria que tu desse aqui para os nossos ouvintes os principais highlights assim daquilo que realmente te chamou a atenção e aquilo que tu puderes compartilhar mais voltado aqui para essa questão das empresas, dos ambientes mais corporativos. Perfeito. Eu diria que teve duas principais temáticas lá na XSW. A primeira, muito a ver com saúde mental. Então, o que basicamente vários palestrantes falaram é que hoje em dia a gente não consegue falar sobre tecnologia sem falar sobre as consequências que isso tem na saúde mental, até porque muitas pessoas sentem que elas estão sendo desnecessárias hoje, porque o Claude vai lá e faz o que elas poderiam fazer, e isso acaba diminuindo muitas vezes a produtividade delas, se elas sentem que não são mais necessárias para o negócio. Então, a gente precisa ter esse olhar para o ser humano, para entender como é que o ser humano pode usar a tecnologia a seu favor, mas ainda assim tendo esse olhar para o ser humano. A outra coisa que foi muito falada é como o mundo dos agentes vai basicamente revolucionar tudo, esse mundo de inteligência artificial. Então, o que uma das palestrantes trouxe, por exemplo, ela fez um cálculo de que com uma cama com inteligência artificial que faz as pessoas terem um sono de maior qualidade, mais um exoesqueleto, mais óculos que tem várias informações nos óculos, a pessoa vai acabar tão mais produtiva do que a média, que as pessoas que não usarem inteligência artificial, não usarem os agentes, vão ficar para trás. E isso acaba que tem consequências não só para o ser humano, como para as empresas, talvez pequenos negócios acabem fechando e vai dar também um shift na economia. Então, foram basicamente esses dois temas que foram os mais falados e posso trazer mais detalhes depois. Eu quero saber se tu ficou muito angustiado ouvindo tudo isso.
Olha, eu vou te dizer que um lado de mim estava feliz da vida por estar lá, porque falaram muito mesmo sobre saúde mental, então basicamente dá um senso da importância também da minha área. Eu acho que passou aquele hype de inteligência artificial vai substituir todo mundo, e esse ano falaram sobre como o humano é necessário nesse processo, mas sim, é assim, animador e assustador ao mesmo tempo. A gente sabe em todas as consequências que isso vai trazer para as nossas vidas. Eu estou em uma aula aqui no MIT de AI agents, então agentes de inteligência artificial, e a gente fala muito também sobre como tudo vai mudar, a lógica vai mudar. Lá no SXSW, o CEO da Cloudflare, que é responsável por acho que 20% da internet hoje em dia, ele falou que em 2027 vão ter mais agentes navegando na internet do que seres humanos. Então, a gente está vivendo um momento realmente de muitas mudanças e a gente precisa estar preparado para isso, porque vai chegar a gente querendo ou não querendo. Aline, durante esse festival, teve muito, digamos assim, essa participação brasileira. Tu conseguiu, assim, digamos, pescar, e poderias nos explicar a perspectiva que o Brasil trouxe para essa discussão e no que ela difere de outras visões, ou ela é muito comum? Olha, vou te dizer que a delegação brasileira lá deu show. A gente foi a segunda maior delegação, só atrás dos Estados Unidos, e a gente estava presente em todos os lugares. Então, tinha muitos brasileiros na plateia, mas também tinha brasileiros palestrando, o que foi muito legal. Um dos brasileiros que palestrou, que foi o Alisson Mori, se eu não me engano, um doutor lá na Califórnia, que está fazendo um trabalho com mini cérebros. E ele foi aplaudido em pé por toda a audiência. Outra brasileira que comentou também foi Vanessa Matias, vou confirmar o nome depois, mas basicamente falou sobre o cérebro humano, a cognição, o que vai acontecer com o cérebro humano agora com tanta inteligência artificial. Então, o que a gente viu lá é que, basicamente, por mais que a inteligência artificial possa nos dar vários pontos de QI, se a gente utiliza ela, eles têm a grande preocupação que, no final das contas, o nosso QI realmente vai acabar diminuindo, porque a gente vai depender demais dessas ferramentas. Então, o público brasileiro, a gente teve Casa São Paulo, Casa Minas, teve Happy Hour do Rio Grande do Sul. E eu acho que o que o brasileiro consegue mostrar nesse tipo de evento, não só nas palestras, é a importância da conexão. E no próprio Happy Hour do Rio Grande do Sul, eles falaram que a gente faz negócios com quem a gente conhece. Então, é por isso que eles queriam juntar as pessoas e acho que fizeram um trabalho maravilhoso nisso. E assim, a quantidade de negócios que vai sair de todos esses brasileiros conversando, tenho certeza que vai ser muito grande. Que maravilha, coisa boa. Aline, e eu queria saber de ti, como é que tu, Aline, vê a relação entre a tecnologia e a saúde mental? Tem formas de desenvolver tecnologias que não contribuam para o adoecimento, na tua opinião? Olha, essa é uma ótima pergunta Que e, vale um sim, milhão de parte do que eu tô... dólares. Exato. Eu gostaria de saber, eu gostaria de saber responder essa pergunta melhor, que é algo que, como a gente sabe, o mundo está mudando muito. Então, a cada semana saem artigos novos falando sobre isso. Essa semana saíram 2 artigos super interessantes. Um que foi da própria OpenAI, que é a empresa dona do ChatGPT, falando sobre como tem pessoas que mostram sinais psicóticos depois de conversarem com a inteligência artificial. Também saiu um estudo de Stanford mostrando como a inteligência artificial valida muito mais as pessoas do que seres humanos geralmente validam. Então,
com certeza vai ter consequências negativas, porque essas IAs, elas são basicamente criadas para engajar o ser humano. É como aquilo que a gente sabe das redes sociais. A empresa ganha dinheiro se a gente está usando ela. Então, vai ser criado de uma forma que é para deixar a gente gostando dela. E aí acaba que uma das consequências é que as pessoas começam a gostar tanto daquilo que começam a conversar com aquele agente. Então, uma das palestrantes, que foi a Amy Webb, ela trouxe um termo que é o de emotional outsourcing, que é quando a gente começa a parar de falar com os seres humanos sobre as nossas emoções e a gente começa a falar com o chatbot. Outros dados que trouxeram foram que 50% da geração Z tem uma IA como substituta de um amigo íntimo e 30% consideram que podem se apaixonar por uma inteligência artificial. Inclusive, um dos painéis mostrou um caso de um paciente que estava completamente apaixonado pela inteligência artificial. Então, sim, tem essas consequências de que muitas vezes a pessoa, a longo prazo, vai se sentir mais sozinha, porque ela vai ficar com menos habilidades sociais. Tem, talvez, essa questão da psicose por IA, mas eu acredito fortemente que pode sim, a gente pode chegar num ponto em que a gente vai ter muitas consequências positivas também. Isso é um estudo, quando eu estava lá, que mostrou que terapia por IA muitas vezes dava respostas melhores do que alguns terapeutas. A gente sabe que a gente também consegue aumentar o acesso de pessoas que não têm psicólogos nas suas cidades. Então, a questão é, sim, pode ter uma baita vantagem, mas a gente precisa saber quais são as pessoas que podem usar essa terapia por IA. Então, de repente, pessoas que estão menos vulneráveis, menos suscetíveis ao que a IA vai falar. E, então, assim, a gente precisa saber como usar isso que a gente ainda está aprendendo, balanceando os pontos positivos e os pontos negativos. Aline, na tua opinião, quais são os passos mais urgentes que as organizações devem tomar para criar ambientes de trabalho que priorizem a saúde mental? Olha, uma das principais questões que foi bem trazida é a questão da pessoa saber que ela importa para aquela empresa. Então, um dos dados que trouxeram é que 70% dos funcionários se sentem desengajados hoje em dia nas empresas, e não porque eles são preguiçosos, mas sim porque eles acham que o trabalho deles não faz diferença. Então, se o Claude Code pode ir lá e fazer em 10 minutos o que eles fazem em 20 horas, aí realmente não vai ter porquê. Então, acho que um dos grandes passos é as empresas mostrarem que as pessoas importam e, basicamente, darem essa inteligência artificial para elas usarem para ficarem mais produtivas e não para sentirem que é uma competição. Então, acho que poderia ter um super letramento nessa questão de inteligência artificial para que as pessoas se sintam mais empoderadas. Outro dado que trouxeram é que funcionários que recebem feedback significativo e específico são 48% menos propensos a estar procurando outro emprego e até 5%, 5 vezes mais engajados. Então, é muito importante que a pessoa, de novo, se sinta valorizada. Um caso que uma das palestrantes trouxe, acho que foi a Jennifer Wallace, ela disse que muitas vezes você está numa empresa e tu estás no meio de uma cadeia de produção, tu te sentes um pouco engajado porque tu não consegues ver o resultado final. Ela deu o caso de um bombeiro que não sabia se a pessoa que ele tinha atendido tinha sobrevivido ou não. Então, ela contou de uma empresa que tem uma cultura super boa e que cada funcionário recebe uma cartinha falando de um caso hipotético de uma pessoa que foi ajudada por conta do produto final que essa empresa está criando. Então, se a gente conseguir conectar essa pessoa ao impacto que ela está tendo, esse funcionário, a esse impacto final, a gente consegue melhorar esse engajamento. E o outro ponto é esse, de mostrar que a pessoa não está competindo
com a inteligência artificial, e sim que é para usar aquilo para o bem. Então, o CEO da Cloudflare, que deu essa entrevista que eu achei assim, sensacional, ele disse que os grupos que adotaram IA na empresa dele ficaram de 10 a 100 vezes mais produtivas e que as pessoas que não estavam adotando inteligência artificial vão acabar ficando para trás. Eu acho que são essas as pessoas que acabam tendo mais medo de serem demitidas. Então, acho que a gente precisa dar letramento para essas pessoas também, para que elas se sintam à vontade de usar a inteligência artificial e não fiquem para trás. Pá, que coisa bonita isso aí que tu tá trazendo. Após essa tua experiência aí no SXSW, quais são as tuas expectativas para o futuro da saúde no ambiente da saúde mental, né? Obviamente, no ambiente de trabalho, Aline. Olha, eu sou muito otimista, inclusive eu voltei de lá super empolgada para, de repente, abrir uma empresa. Eu tenho uma ideia que eu acho que a gente pode utilizar a tecnologia para o bem na saúde mental. Por exemplo, uma coisa que eu gosto muito, que é um dos temas do meu doutorado, é que a gente olha dados de celulares e de wearables, como o GPS da pessoa, a atividade física, para de repente conseguir ver, antes da pessoa perceber, quando ela vai entrar num episódio depressivo. E eu acho que essa tecnologia consegue nos dar muitos desses dados, que muitas vezes são subjetivos e só no consultório a gente não consegue ver. E hoje em dia, com anéis como o Oura Ring ou wearables como o Apple Watch, a gente já consegue ver um monte de coisa, como se alguém vai ter uma fibrilação atrial, a gente consegue medir estresse, e eu acho que no futuro a gente vai conseguir medir a saúde mental e a gente vai conseguir fazer microintervenções que basicamente diminuam o burnout dos funcionários, digam para eles, olha, agora é hora de fazer atividade física. Então eu tenho essa grande expectativa de que a gente consegue usar a tecnologia, a inteligência artificial para o bem na saúde mental, para entender melhor a saúde mental e para a gente conseguir fazer essas intervenções de uma forma mais escalável. Mas é claro que a gente ainda não chegou lá, tem muitos passos de segurança para que a gente consiga chegar lá, mas muita gente olhando para isso, para essa infraestrutura de segurança agora nesse mundo de agentes. Acho que esse mundo de agentes também está trazendo outro mundo em que a gente vai conseguir compartilhar dados de saúde de uma forma muito mais rápida, então a gente vai conseguir criar perfis diferentes de seres humanos para a gente entender melhor como funciona o transtorno em cada um deles. Mas, de novo, ainda não estamos lá, ainda precisamos conseguir organizar melhor a segurança de tudo isso, mas tenho certeza que poderemos ainda usar muito a tecnologia para o bem. Eu quero ser sócia dessa empresa, tá? Vamos lá! Vamos achar alguma conexão aí da comunicação com essa empresa aí para a gente poder trabalhar. Mas brincadeiras à parte, Aline. É, queria que tu falasse um pouquinho aí para a gente já está indo para o encerramento. O Guilherme Vivian, que me acompanha aqui na Central Técnica, já me deu o sinal. Fala um pouquinho mais sobre esse teu doutorado sanduíche, que eu achei maravilhoso, maravilhoso. Serão 9 meses aí, aprendendo, vivenciando esse universo todo? Eu vou te dizer que eu estou gostando tanto que eu já mudei para 1 ano. Mas olha Então, só. aproveitando aqui, eu cheguei em setembro. Eu já estudei em Harvard em 2018, eu fiz 1 ano da minha faculdade aqui. E o que eu acho muito legal de Boston e de Harvard especificamente é que eu sinto que é o centro da inovação, da academia, tudo acontece aqui. Então, a outra vez, eu conseguia ter aula de economia, programação, comunicação, como a gente estava conversando, e a comunicação é muito importante para a saúde mental. Foi muito falado na SXSW sobre conexão, e acaba que conexão só acontece quando a gente se comunica. E eu quis voltar para cá, porque eu sentia que aqui as coisas aconteciam de forma mais rápida, aqui está todo mundo pensando em
pesquisa, é a ponta da pesquisa, e ao mesmo tempo como transformar isso em impacto direto para a população, com vários negócios. Tem uma empresa de wearables, que é aqui praticamente na esquina de casa, que é a Whoop, que é de performance de atletas, então o cara usa. Mas então o meu doutorado de sanduíche basicamente é nesse laboratório que é de inovação do Boston Children's Hospital. E é numa coisa chamada fenotipagem digital, que é isso de olhar para esses dados digitais de comportamento humano, se a gente está saindo de casa, se a gente está dormindo mais tarde, para conseguir informações melhores para os nossos diagnósticos. Quem criou essa área é o meu orientador aqui, que é o chefe de inovação, que é o John Brownstein. Então, eu vim aqui para fazer parte desse doutorado de sanduíche em fenotipagem digital. Estou estudando terapia por inteligência artificial, para quem que faz bem, se não faz, essa questão da solidão, como é que aparece nas conversas com o ChatGPT, por exemplo. E junto com isso, acaba que, como tem essa incubadora, aceleradora, eu olho vários dos negócios que vêm para o hospital e a gente avalia eles. E aí também aproveitando para fazer aula em Harvard e na uma aula de inteligência artificial em medicina, outra de agentes de inteligência artificial, outra que é Healthcare Ventures, que é basicamente empreendendo no mundo de saúde, tecnologia. Então, é assim, muito estimulante, estou com muitas ideias na cabeça e agora colocando tudo, finalmente começando a executar. Então, já estou começando esse meu negócio aí, vamos ver se frente. Olha, eu vou te cobrar, eu quero que tu me chame mais vezes para me contar, enquanto tu estiveres aí, essas evoluções, essas novidades, e eu tenho certeza que os ouvintes aqui do Alma dos Negócios vão adorar também te acompanhar, porque a gente daí vai também se atualizando cada vez mais, principalmente nessa questão aí da inteligência artificial, que ainda me parece é um pouco aqui para nós, eu digo os leigos, né? Ainda é um pouco distante, a gente ainda está um pouco assustado, né, de ouvindo tudo isso. Recentemente aqui em Porto Alegre, agora dentro do South Summit, o South Summit aqui em Porto Alegre, também foi um dos temas mais falados, foi a questão da inteligência artificial e também a questão da inteligência, da influência da inteligência artificial na saúde mental. Quer dizer, também os palestrantes bastante alinhados com o que aconteceu aí no SXSW. Aline, mais uma vez, muito, muito obrigada por estares aqui conosco e que tu sigas aí com bastante entusiasmo nesse teu sanduíche e depois não deixa de nos dar notícias, tá bom? Não pode deixar, muito obrigada. Como eu estava falando, acho que uma das coisas que eu mais gosto é de pesquisar e pensar em como realmente gerar impacto. E o que tu fazes aqui é gerar impacto mais direto impossível. Então, obrigada mesmo por essa oportunidade. Parabéns pelo trabalho e obrigada aos ouvintes também por escutarem qualquer coisa. Entrem em contato comigo que eu vou adorar. Eu adoro essas conexões, como a gente estava conversando. Pois é, bom deixar aqui para os ouvintes o teu Instagram, que eu acho que é mais fácil, né, de hoje fazer essa conexão contigo. A Aline tem um Instagram muito interessante, que não é Aline Zimmermann, é a Nini Zimmermann, né, Aline? O meu Instagram é @tuapsico. E, inclusive, eu até fiquei de mandar para os meus seguidores um PDF sobre alguns insights da XSW. Então, com certeza, vou parar para fazer isso essa semana, no máximo semana que vem. Se quiserem esses insights, só me sigam, Tua Psico. Ou então tu já também bota o link do nosso programa, depois que eles já vão ter muitas informações boas aí. Aline, um beijo grande para ti. Nós vamos agora ao comentário da Mariana Ozelami. No mundo dos negócios, existe uma ideia muito comum de que errar é o maior problema que pode acontecer com uma marca. Mas na prática, o que realmente define
O tamanho e o impacto desse erro é a forma como a empresa reage a ele. E é aqui que entra um ponto muito crítico: o pedido de desculpas. Muitas empresas, quando enfrentam uma crise, entram no modo urgência. Querem responder rápido, controlar a narrativa e apagar logo o incêndio. Só que velocidade sem estratégia pode transformar um problema em algo ainda maior. Porque um pedido de desculpas não é somente um comunicado, ele é um posicionamento da marca. E mais do que isso, é reflexo direto da sua maturidade. Quando feito no impulso, ele tende a cair em armadilhas muito comuns. Justificativas excessivas, tom defensivo ou até uma tentativa de minimizar o erro. E o público percebe isso com muita facilidade e muita clareza. O que as pessoas esperam hoje não é a perfeição, é a responsabilidade. Um bom pedido de desculpas começa com um reconhecimento claro do erro, sem rodeios, sem transferir a culpa e a responsabilidade. Depois disso, vem o mais importante: demonstrar entendimento do impacto causado e, principalmente, apresentar ações e soluções concretas. Porque desculpas vazias não constroem a confiança, atitudes constroem. No fim das contas, pedir desculpas continua sendo uma ferramenta poderosa, mas só funciona quando vem acompanhado de verdade, clareza e compromisso. E talvez essa seja a principal reflexão. Não é sobre evitar erros a qualquer custo, é sobre saber responder a eles de forma inteligente e verdadeira. Esse foi o nosso Reputação em Pauta de hoje. Um abraço a você, Ana Cássia, e a todos que nos acompanham aqui no Alma dos Negócios. Muito obrigada, Mariana. E o Alma dos Negócios fica por aqui. Minha convidada hoje foi a psicóloga Aline Zimmermann. Na semana que vem tem mais.